O que acontece quando uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1 coloca todas as suas fichas em uma única atualização e os próprios pilotos saem da pista dizendo que não sentiram diferença alguma? Pois é exatamente isso que está acontecendo na Ferrari neste momento, e o que vou contar para vocês pode mudar completamente a forma como enxergamos o resto da temporada de 2025. Estamos diante de uma situação que pode definir não apenas o futuro imediato da escuderia, mas também o legado de Lewis Hamilton em sua nova casa. Imaginem a cena: Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, e Charles Leclerc, um dos talentos mais promissores do grid atual, testando em Mugello aquela que deveria ser a solução para todos os problemas da escuderia. A tal suspensão traseira revolucionária que prometia relançar a Ferrari na briga por vitórias. E qual foi o feedback dos dois pilotos após horas de teste? Praticamente um ombro dado. Não viram diferença significativa nenhuma. Mas para entender a gravidade dessa situação, precisamos voltar algumas etapas no calendário. Desde o Grande Prêmio da Austrália, abertura da temporada, a Ferrari descobriu que o SF25 estava rodando baixo demais, quase raspando no asfalto. O problema se agravou de tal forma na China que Hamilton, após vencer a corrida sprint no sábado, foi desclassificado no domingo por desgaste excessivo da prancha do carro. Imaginem a humilhação: ganhar no sábado e ser desclassificado por um problema técnico no domingo. Uma situação que jogou por terra todo o trabalho de uma equipe que chegou na China acreditando ter encontrado o caminho certo. Desde então, a equipe tem sido obrigada a elevar a altura do carro, sacrificando performance para evitar novas punições. Hamilton e Leclerc chegaram ao ponto de receber ordens para tirar o pé do acelerador nas retas mais longas dos circuitos, apenas para administrar esse problema crônico de altura. É como tentar correr uma maratona com uma pedra no sapato. A pressão interna em Maranello chegou a níveis alarmantes. Com McLaren disparando na liderança do campeonato de construtores e Mercedes, ex-equipe de Hamilton, respirando no pescoço da Ferrari na briga pelo segundo lugar, apenas 12 pontos separam as duas equipes. Cada décimo de segundo perdido se torna crucial. E é exatamente nesse cenário de tensão máxima que surge essa nova suspensão traseira, combinada com o assoalho atualizado introduzido na Áustria, prometendo ganhos de 1/10 por volta. Mas aqui está o problema. As simulações dizem uma coisa, a realidade da pista diz outra completamente diferente. E quando dois pilotos do calibre de Hamilton e Leclerc, com experiência combinada de 8 títulos mundiais, dizem que não sentiram diferença, é sinal de que algo está muito errado nos cálculos da equipe. O mais preocupante é que a Ferrari decidiu implementar essa atualização justo no Grande Prêmio da Bélgica, em Spa-Francorchamps, que acontece neste fim de semana. E não é qualquer fim de semana. É um formato sprint, onde as equipes têm apenas 1 hora de treino livre na sexta-feira, antes da classificação para a corrida curta. Ou seja, tempo mínimo para descobrir se a atualização realmente funciona ou se é mais um tiro no escuro. É uma aposta arriscadíssima. Imaginem apostar suas últimas fichas em uma única jogada quando vocês nem sequer têm certeza se as cartas na mão são boas. Porque, segundo fontes internas, essa deve ser a última grande atualização da Ferrari para 2025. Hamilton já está pressionando publicamente para que a equipe foque seus recursos no projeto 678, codinome do carro para 2026, quando as regras mudam drasticamente. E isso, por si só, já é um sinal alarmante de que a esperança para esta temporada pode estar se esgotando rapidamente. E tem mais um detalhe que complica ainda mais a situação. Além dos problemas de altura, Hamilton e Leclerc têm reclamado consistentemente da direção do carro. Leclerc chegou a desabafar com Oscar Piastri, da McLaren,
após o pódio na Arábia Saudita em abril, dizendo que o volante estava pesado e sem assistência adequada. São meses de frustrações acumuladas, problemas que deveriam ter sido resolvidos no início da temporada. A Ferrari promete trazer uma pequena atualização no sistema de direção assistida para o Grande Prêmio da Hungria na próxima semana, mas será que isso vai ser suficiente? Estamos falando de uma equipe que deveria estar brigando por títulos com Lewis Hamilton, o maior vencedor da história da categoria ao lado de Michael Schumacher, e que agora se vê lutando para manter uma posição no pódio do campeonato de construtores. A situação fica ainda mais dramática quando lembramos que Hamilton está há quase 12 meses sem vencer uma prova. Sua última vitória foi justamente em Spa, no ano passado, e mesmo assim por herança, após George Russell ser desclassificado pela Mercedes. Para um piloto acostumado a lutar por vitórias, essa seca deve estar pesando enormemente na pressão interna. Leclerc também tem história em Spa. Foi lá que conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, em 2019. Ambos os pilotos conhecem o circuito como a palma da mão. Sabem exatamente como extrair o máximo do carro naquelas curvas rápidas e retas longas. Se a atualização da suspensão não funcionar em Spa, com pilotos que dominam a pista, onde mais ela vai funcionar? O que mais preocupa é que a própria Ferrari parece estar perdendo o norte. Desde o início do ano, são constantes os erros de estratégia, problemas técnicos e soluções que não resolvem os problemas fundamentais. É como se a equipe estivesse aplicando curativos em uma ferida que precisa de cirurgia. E quando olhamos para o histórico recente da escuderia, percebemos um padrão preocupante de promessas não cumpridas e expectativas frustradas que se repetem temporada após temporada. E agora chegamos ao ponto crucial. Será que a Ferrari está sendo honesta consigo mesma sobre o real estado do SF25? Quando seus dois pilotos principais, após testarem a principal atualização da temporada, saem da pista sem demonstrar otimismo, isso pode significar que os problemas são mais profundos do que a equipe quer admitir publicamente. A pressão sobre a equipe de engenheiros em Maranello deve estar insuportável. Eles sabem que têm em mãos um dos maiores talentos da história da categoria em Hamilton, combinado com Leclerc, que representa o futuro da Ferrari. Se não conseguirem extrair o potencial máximo dessa dupla ainda em 2025, quando conseguirão? E não esqueçam que estamos falando de uma dupla de pilotos que, somados, tem 8 títulos mundiais e mais de 200 vitórias na carreira. Desperdiçar esse potencial seria um crime contra o próprio esporte. Mas talvez o mais revelador de tudo seja o fato de Hamilton estar publicamente pressionando para que a equipe foque no projeto 2026. Isso pode ser interpretado de duas formas. Ou ele está sendo estratégico, pensando no longo prazo, ou está sinalizando que perdeu a esperança de brigar por algo significativo ainda nesta temporada. O Grande Prêmio da Bélgica será muito mais que uma simples corrida. Será o teste definitivo para saber se a Ferrari ainda tem condições de brigar por algo relevante em 2025 ou se precisa aceitar que este ano é de transição e focar todas as energias no futuro. Se a atualização da suspensão não trouxer os ganhos esperados em Spa, a Ferrari pode estar caminhando para uma das temporadas mais frustrantes da era moderna. E convenhamos, para uma equipe com a tradição e os recursos da escuderia, isso seria inaceitável. A questão que fica é: vocês acham que a Ferrari ainda tem tempo para se reerguer nesta temporada? Ou já é hora de aceitar que 2025 é ano perdido? Deixem sua opinião nos comentários, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem o sininho para não perder nenhuma análise dos bastidores da Fórmula 1. O fim de semana em Spa promete revelar muito sobre o futuro da equipe mais famosa do esporte, a Motor Mundial.